Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Conversa Aberta, aqui a Budmamed. Hoje estou recebendo aqui o diretor administrativo financeiro do Saneac, o meu amigo Jademaia Sobrinho, ou Jademaia, como queira. E ele vai falar um pouco da sua trajetória, da administração pública, dos desafios que ele está enfrentando hoje como diretor administrativo dessa instituição, que é de suma importância para todos os acreanos. Eu vou pedir que você se apresente para nós. Meu nome é Jade Maia Sobrinho, como você já mencionou. Eu atualmente já estou com 50 anos de idade, já sou um jovem senhor, como diz o amigo meu, um jovem ancião. Eu sou natural de Cruzeiro do Sul, mas até os 14 anos eu morava num seringal, localizado no Rio Morro, mais ou menos na metade da viagem entre Cruzeiro do Sul e a Serra do Divisor. Ali em 1984, meu pai adoeceu e não tinha mais como cuidar do seringal, e ele veio morar em Cruzeiro do Sul, porque precisava fazer um tratamento quase constante. E lá no seringal eu fui alfabetizado. Os professores que iam lá de Mâncio Lima, a Fátima e o seu Francisco Miguel, na verdade Francisco Miguel, pai e filho, foram responsáveis ali pela educação básica, além daquela educação que a gente, naquela época, apesar de meu pai ter só o 4º ano primário, como eles chamavam, né? Isso é uma linguagem técnica desse 4º ano primário. Ele fazia a gente estudar muitas coisas, tipo geografia e história, era obrigado, né, você saber pelo menos aonde você se situava, né, no mundo. Eu lembro como se fosse hoje, eu era obrigado a saber, né, estados capitais, cidades principais de cada estado, e aí nós íamos para nível de mundo. Nós tínhamos que saber, eu e meus irmãos, naturalmente, nós tínhamos que saber os países, suas capitais, onde eles se situavam, exceto, né, era um tanto preconceituoso, que até hoje eu não conseguia aprender, porque naquela época ele não me obrigou a estudar. A gente não estudava a América Central e a África, né, certamente porque economicamente, principalmente naquela época ali, há mais de 40 anos, a representatividade desses locais eram menores do que hoje, né? Mas então eles obrigavam a gente. Daí a gente veio para Cruzeiro do Sul. Foi o tempo que a dona Regina Maia, né, eu tenho muito carinho até hoje, mesmo ela tendo falecido, quando nós fomos para esses grupos, né, o Brás de Aguiar, que tem vários municípios, eu tive que fazer provas para poder ser admitido no ginásio, no caso, né, que ali era até a 8ª série ainda, e eu fiz aquelas provas, passei em todas elas e fui admitido no Craveiro Costa, né, então professor Leônida, que era o diretor naquela época. Fizemos um 2º grau, e aí nós paramos. Eu parei de estudar lá em 92, 93, eu tinha um sonho de fazer o curso de Direito, mas eu não consegui passar no vestibular para o UFAC Na Federal. Na Federal, é só o que nós tínhamos naquela época, só Federal. E eu fiz umas 2 vezes, depois me desmotivei, e teria que sair também de lá, de Cruzeiro do Sul, naquela época. Não tinha o polo lá? Não tinha polo em Cruzeiro da FAC? Não tinha. Isso é uma coisa já bem recente, né? Eu já estava saindo, né? Foi quando eu saí de Cruzeiro do Sul praticamente que chegou finalmente Direito e posteriormente Medicina lá em Cruzeiro do Sul. Naquele período, né, meu pai acabou falecendo, de 3 anos e pouco depois. Nós perdemos também a nossa mãe. E aí ficou aquela história, né, de ter que também trabalhar, apesar de ter sido acolhido, né, muito bem por uma família americana bem conhecida lá em Cruzeiro do Sul, que é o pastor Miguel,
pastor da primeira igreja batista de Cruzeiro do Sul. A gente tinha uma relação, né, mais na igreja mesmo, irmão da igreja. E eu já tinha ali 19 anos quando perdi pai e mãe, e o Carlos tinha 16, irmão mais novo. Mas eu acho que com medo da gente passar os pés pelas mãos, acabou levando a gente para morar com ele. Eu morei um tempo com a minha tia, e depois ela foi embora, porque ela era sogra do então Coronel Avena, casada com uma prima, que foi o último comandante do 7º BEC lá em Cruzeiro do Sul. Depois veio para cá, para Rio Branco, o 7º BEC. Passado ali algum tempo, eu estive em Fortaleza, né, mas foi bem curta a minha estada lá, mais ou menos 2 anos. E aí vim para Cruzeiro, comecei a trabalhar na Varig, né, a famosa Varig. Tenho muita saudade das minhas experiências de vida. A Varig é uma das que de trabalho eu tenho mais saudade, porque quando você trabalha por prazer, né, é diferente. E então trabalhei 10 anos na Varig. Comecei ali de atendente, depois eu fui até gerente de aeroporto, a gente também trabalhava na loja de onde eu era supervisor. Foram anos muito, muito bons da minha vida. E aí, o tempo que a Varig parou de voar, e eu senti a necessidade de mudar de cidade, naturalmente, já pensando em fazer aquilo que eu queria fazer lá atrás, né? E então logo cheguei aqui em Rio Branco, comecei a cursar curso de Direito. Qual instituição? Na Uninorte. Ali, e passei os 5 anos estudando, trabalhando, estudando, né? Fazendo essa conciliação das Na duas época coisas. que tu estava estudando, tu trabalhava o que aqui? Tão logo eu vim morar aqui, eu trabalhava na CPL, que hoje chamam de Selic, né? Todo mundo conhece como CPL. Eu fui membro de comissão e também fui presidente da comissão de obra por um tempo, durante esse período. Durante todo esse tempo eu trabalhei sempre com licitação, durante aquele período que eu estava estudando. E formamos ali em 2010, de onde logo depois nós passei um tempo e depois fiz a prova da OAB, me tornando finalmente, como dizia meu pai, meu tio Bebeto, também já falecido, me tornando advogado. É uma coisa que a gente tem muito prazer em dizer, né? Por conta daquele sonho que tinha. Eles falavam, né? Todo mundo diz, doutor é quem faz doutorado, mas para eles não. Então meu pai já havia falecido, mas meu tio tinha ali seus 90 e muitos. Existe esse estigma, né? Faleceu com 96 anos, e às vezes eu chegava lá e ele dizia, ali, doutor Jade. Ele falava aquilo com prazer, né? Aí a gente veio lá do Seringal. Para alguns pode ser muito, né? Vai ali, pai pagou um curso aqui. Mas nós viemos e pagamos nosso curso com dificuldade, depois consegui passar nesse exame da ordem, que é um nó, né? Você tem gente que passa de primeira, e um sortudo. Mas já vi gente que veio 10 vezes nessa prova. Então, foi um motivo assim de muita alegria, e desde então a gente vem conciliando sempre alguma coisa que tem a ver com o direito, né? Mas atuou muito como advogado, bastante, pouco? Não, eu praticamente nada. Não, eu atuei, mas assim, foi muito limitada a minha porque eu estava sempre no serviço público, e a minha área principal é no direito administrativo, voltado para os procedimentos licitatórios e os contratos, né, administrativos. Naturalmente, se você trabalha no serviço público, é muito mais estreito o caminho para você transitar na advocacia. Se fala que tem algumas profissões, algumas funções melhor, que elas são incompatíveis, né, com a advocacia. E você tem que ter cuidado para não estar daqui a pouco advogando, né, dentro da sua própria instituição. Entendi. Você trabalhou no Sebrae, né? Como é que foi essa relação? Quando eu trabalhei no serviço público, a Selic ela era subordinada à Secretaria de Fazenda do Estado do Acre.
naquele momento, quem intermediou a minha ida para lá foi então o deputado Taumaturgo, né, que é irmão do Mâncio Lima Cordeiro. Sim. Uma pessoa assim, além da gratidão, que eu tenho uma admiração gigantesca, assim, cara, de uma visão extraordinária em termos de administração mesmo, né? Difícil você chegar num problema envolvendo a administração que ele não tem ali uma solução, né? Às vezes extraordinária também. Então, quando nós tínhamos uma situação política no Estado, né? E aqui já cabe ressaltar que alguém diz, você trabalha hoje no governo do Gladson, mas você trabalhou no governo do PT, e você se posiciona como pessoa de direita. Eu fui criado, né, por um grupo daquela direita arena mesmo, né, Aliança Renovadora Nacional, meu pai, e principalmente o tio Horaci Lima, eles eram muito ligados à política, então nós tínhamos já crescemos naquela situação, né, política de direita, que naquele momento era comandado ali por Jorge Calumbi, Nossa Almeida Tobo, né, bem lá atrás, mais um pouco na frente, o próprio deputado João Tota, que ficou muitos anos, né, prefeito de Cruzeiro do Sul, e os meus parentes, né, mais que eram ligados à política, eles eram absolutamente ligados a esse grupo de pessoas, e foi assim que nós crescemos. Mas eu especificamente, quando eu vim para cá por conta de uma relação pessoal com o Taumaturgo, que então era deputado do PT, e aí se alguém diz, mas você critica o PT? Eu nunca critiquei o PT nas minhas redes sociais. Eu critico uma figura específica que eu acho que ela danifica, né, qualquer partido. E que eu fico triste quando algumas figuras do próprio PT, que eu admiro, porque assim, tem gente que diz assim, mas se for do outro lado, é um absurdo, você tem que criticar de forma unilateral, né? Aqui ninguém presta. Eu não penso assim. Até porque... generalizado. Né, eu trabalhei, né, quando na Frente Popular. O próprio governador, né, houve uma época também, sim, lá atrás, né, que participou desse grupo também. E fiz muitos amigos, né, tenho amizade até hoje. Eu só não consigo conversar quando o assunto é Lula, por exemplo. Eu tenho realmente uma situação pessoal, né, com relação quando fala em Lula, por tudo que no meu entendimento, né, repito, por tudo aquilo que ele representa, por tudo aquilo que foi absolutamente provado. E no direito tem isso, né? Nem sempre o fato daquilo que você não conseguiu provar não quer dizer que você é inocente sobre determinadas situações. No caso dele, bem. Mas o que eu quero saber mesmo agora é como é que se deu a tua relação no Sebrae, quanto tempo tu passou? Isso, eu acabei divagando aqui para política. Com essa situação política que acabou não dando certo, eu fui convidado pelo então superintendente do Sebrae, Mâncio Cordeiro, para que fosse para lá. E a ideia ali era mexer principalmente com o processo licitatório para contratar uma empresa para terminar aquela obra. Houve um tempo que aquela obra foi abandonada, mas você via ali, você passava ali uma tristeza, e dá mais tristeza ainda quando você vê hoje ela concluída, os anos que passaram ali, e ele, né, foi uma decisão, ele disse, nós vamos contratar uma empresa, nós vamos terminar essa obra antes de terminar o nosso mandato, né, de 4 anos, né, o mandato dele a gente acompanhava ali, e houve um empenho muito grande naquilo ali. Eu era contratado como um assessor da superintendência, mas voltado para trabalhar naquela licitação, contratamos a empresa e assim foi feito todo o processo, e uns 3, 4 meses antes de encerrar,
a nossa estada ali, nós mudamos para um prédio novo. E hoje está ali, coisa mais linda, né? Aquele prédio, um dos prédios mais bonitos que tem aqui. Então, assim, a minha estada ali era mais voltada para esses acontecimentos, não fazia parte do objeto em si, né? que o Sebrae era mais voltado para esses procedimentos. Quando tinha as exposições aqui de meio de ano, o Sebrae é parte absolutamente importante nesse evento. Sim. E também a gente fazia parte daquele grupo que cuidava da Expo Acre ali naquele momento. Concluiu o Sebrae? Eu acho que o Sebrae é isso aí. Tenho muitos amigos lá, bom, né, da gente até hoje. Recebi até um áudio ontem de um dos amigos que dizia, olha, nós precisamos almoçar de novo, que a gente fez isso tem uns 3 meses. Pessoas assim que são muito queridas e a gente leva para a vida. Hoje você possui, a gente pode dizer que é um cargo de confiança? Todo cargo, de SEC 1 até o secretário ou o diretor-presidente, em se tratando das indiretas, ele é um cargo de confiança, né? Hoje tu és diretor administrativo financeiro do SANEAC, que era da DEPASA. Isso. Você pode explicar para nós como é que foi essa fusão, esse rompimento, como é que se dá isso? Primeiro eu queria falar, eu quando entrei no governo, eu fui para a Secretaria de Licitação. Foi um momento assim muito gratificante, né? Porque meu primeiro emprego no serviço público, ele foi ali, como pregoeiro, como membro de comissão. Sim. E aí passados, né, 14, 15 anos ali, eu voltei ali como secretário, né, de licitações. Foi um momento assim muito gratificante na minha vida, né? Ali certamente é onde eu tenho os melhores amigos, né, do serviço público, estão ali naquele local. E aí, posteriormente, nós tivemos algumas situações específicas lá no DEPASA. Passei ainda 2 meses na CEPA, né, porque tinha, né, em função dessa relação com o próprio governador, a gente, né, teve meio que ali tem algo que precisa ser resolvido. Eu fui para lá, mas fiquei pouco tempo. Aí fui para o DEPASA. E o DEPASA eu cheguei ali no começo do ano passado. Um desafio assim incrível, que apesar de a gente perder os cabelos trabalhando ali naquele lugar, o resultado desse trabalho, ele é algo muito, muito gratificante. Talvez o mais gratificante de trabalho que eu já realizei na minha vida. São diárias as coisas que a gente vai vendo, né? E se você foca, né? Eu sempre disse que talvez essa administração atual, que é a presidente Valesca, eu, diretor administrativo financeiro, Ítalo, diretor de obras, e o diretor operacional é o Alan. Talvez nós não sejamos assim a equipe com mais experiência, que eu já vi pessoas que estiveram ali com muito mais experiência e tal. Mas eu acho que foi a equipe que mais quis tentar resolver o problema. Se não sabia, a gente ia atrás e tal. Nós temos nos dedicado ali, né, dia, noite, sábado, domingo, porque quando o problema vem, em se tratando de DEPASA, você não pode deixar para outro dia. Há lugar onde faltam água, e eu não vou citar por questão de coerência mesmo, que se falta água e a pessoa liga para a gente ameaçando, de todas as ameaças que sempre, né? Chama a gente de vagabundo, acredite, porque faltou água lá um dia ou 2, sei lá, quando quebra uma rede daquelas redes principais, leva um tempo até restabelecer aquele. Nós estivemos esse fim de semana, no começo da outra semana, terça-feira, nós estivemos lá em Brasileia, num esforço conjunto nosso, com o apoio financeiro do governo do estado e parte lá da prefeitura. A gente levou água a uma comunidade de Nazaré, que lá tinha aproximadamente 3.000 pessoas que não tinham água. Elas pegavam água assim, daquelas caixas comunitárias. Hoje, em pleno um absurdo, parece assim uma coisa absurda, mas eles viviam assim lá. Eu acompanhei, inclusive divulguei.
A prefeita fez um discurso emocionado, porque ela acompanhou isso desde o começo, chorando mesmo, porque qualquer um que visse aquelas pessoas e ouvisse as histórias delas, ia ficar emocionado. Então, assim, você fazer parte daquele processo, você ser um dos responsáveis que levaram aquele serviço àquele grupo de pessoas. Como dizia aquela propaganda, não tem preço. Então tem sido isso. Quando da pandemia, o Estado, a maioria das secretarias, chegou um momento que todas as secretarias fecharam as suas portas por alguns dias, menos a Secretaria de Saúde e o DEPASA. Então, isso foi a tônica dessa pandemia, foi essa situação. O DEPASA tinha que dar suporte de todas as formas, levando água, fazendo a desinfecção em locais públicos, em privados, se fosse de muita circulação, tivesse muita movimentação ali. E a gente trabalhou de forma assim incansável e continua. Hoje nós temos projetos assim de levar a extensão de rede, como aquela lá do bairro Nazaré, em Brasileia, em pelo menos 8 municípios do estado do Acre. E agora eu posso dizer que nós vamos fazer isso porque antes de eu sair, agora 6 horas, o secretário de Fazenda disse que já tinha sido autorizado o financeiro, o orçamento financeiro para execução desse processo, desses processos de pessoas que estão aguardando aí há muitos anos. Então, assim, é um prazer. Com relação à separação, do interior de Rio Branco. Certo. Isso aí... Acho que é uma dúvida de muita gente. Foi um parto, Na verdade, agora a gente pode dizer que foi um parto, mas ele aconteceu. Todo mundo sabia que o governo do estado, eles tinham feito um estudo e um compromisso de fazer a concessão do serviço público. Estava tudo certo. Mas houve, desde antes da eleição, uma situação onde o prefeito Bocalon, ele disse que queria o sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto, e ratifico, sistema de abastecimento de água e esgoto, ele ia assumir. Eu tenho muito respeito pelo Bocalon, conversamos já inúmeras vezes, pessoalmente, por telefone, e assim, aquilo não é uma crítica, mas foi uma decisão arrojada, eu posso dizer, que ele tomou. E ali, desde o começo do ano passado, que começou a discussão, até que finalmente, em maio, foi assinado o termo de reversão do município do estado para o município, voltando a se chamar, então, SAERB, E ali em 1º de outubro, como estava previsto, isso não aconteceu. Certo. Ele teve muito problema com a equipe, que ele armou para trabalhar naquilo ali, naquela transição. Se ele tivesse, naquele momento, um Edivaldo, que era um que trabalhava com Araújo, muito conhecido, depois foi trabalhar na Dom Porquito, saiu porque para uma pessoa como aquela não falta opções para ele. Então o Edivaldo, ele chegou já muito tempo depois, então, mas não aconteceu. Dia 1º de outubro não aconteceu a reversão, e nós só fomos fazer isso dia 1º de janeiro. Ocorre que dia 1º de janeiro o SAEB, ele não detinha ali ainda em mãos, não tinha feito as contratações necessárias, contratações mínimas necessárias. Fosse
ela de produto químico, os veículos, a maioria dos serviços. Eu acho que naquele momento ele só tinha ali o contrato de pessoal. Ele pegou uma carona no Heráclito e tal. Certo. E aí foi feito um convênio a partir do dia 1º de janeiro, com duração 120 dias, até o último 30 de abril, para que o DEPASA desse o suporte necessário através de seus contratos para tudo aquilo que eles precisassem e não tinham, enquanto eles iam fazendo ali a formalização dos seus contratos. Isso aconteceu e eles foram, é bom que se diga que eles foram fazendo o ressarcimento, desses valores que o DEPASA pagava às empresas que prestavam os serviços diversos. O DEPASA que mantinha essa relação contratual, com as empresas, e todo final de mês fazia-se o fechamento, ou fez-se os fechamentos, e o SAEB fez o ressarcimento daquele valor que nós estamos agora fechando já os últimos meses, na verdade, que ficou ali ainda. Temos, inclusive, que em função da parte de faturamento e arrecadação, que fazer inclusive um acerto com eles. É bom que se diga, porque havia quem dissesse, para a gente ser honesto, vocês vão levar calote. Isso nunca existiu. Houve um trabalho nosso, assim, dobrado, muito maior do que quando o SAEB estava dentro da gente, porque a gente tinha que estar sempre verificando se esse contrato atendia ou não atendia, mas tem sido acertado. Eles hoje mantêm uma equipe já mais ajustada. O diretor-presidente, o Enoque, ele já trabalhou no DEPASA, uma pessoa que nós temos uma excelente relação. O diretor de operações dele hoje também era o DEPASA, acabou de deixar a gente uma perda gigantesca, porque o Antônio é uma pessoa que o DEPASA necessitava. Mas nós temos trabalhado em conjunto, e até o último dia 30. A partir de agora, o SAEB é responsável totalmente por toda a parte de saneamento aqui do município de Rio Branco. Perfeito. Quais os maiores desafios que vocês acham que irão enfrentar, embora essa transição? A parte no interior? Sim. Nós agora, a partir desde 1º de maio, ficamos apenas com o interior, sem essa ligação do convênio que eu havia falado. A gente tem focado na melhoria de todas as formas dos sistemas de abastecimento do interior, que são em todos os municípios. A título de exemplo, em Jordão, nós fizemos uma aquisição ali de alguns materiais, e foi uma equipe do DEPASA, e rapidamente deixou. Hoje Jordão tem água 24 horas na torneira, água bem tratada. Então, assim, a ideia é que os municípios, tipo Jordão, eles sejam um exemplo aqui nos municípios mais próximos, onde temos alguns problemas de ordem de abastecimento nos municípios principais. Cruzeiro do Sul, por ser também o nosso maior centro de distribuição, provavelmente hoje o maior problema é Cruzeiro do Sul. Nós precisamos ajustar. Temos que levar, como eu havia falado, essa expansão de rede às pessoas que ainda não têm, e são muitas. A gente vê hoje, como eu te falei, nós estamos no século XXI, já 2022, e o saneamento ele ainda
não chegou ali a biqueira da casa. Certo. É bom ressaltar que nós já licitamos um projeto já licitamos para contratar uma empresa que vai fazer o projeto de esgotamento e tratamento de esgoto em Cruzeiro do Sul. Outrora, isso já foi estimado assim, por cima em mais de 100 milhões de reais. É um investimento ali. Aquilo ali é um desafio, né? Devido, você sabe que diferente da água que tem ali uma mangueira bombando, o esgoto ele é por gravidade. E aí você vai colocando as estações elevatórias aqui e tal. Ali em Cruzeiro do Sul tem que ter uma estação elevatória em quase todo lugar, porque o relevo ele atrapalha por demais. Mas nós mesmos, o que a gente pensa é principalmente, primeiro, levar as pessoas uma água de qualidade e depois fazer com que essas pessoas que ainda não têm água e moram ali pertinho, nas vizinhanças do centro da cidade, que a gente possa chegar àquele grupo. É lógico que isso tudo tem custo. E hoje nós temos um problema com a inadimplência assim, gigantesco. As pessoas pagam a energia de forma assim, absolutamente normal. Porque também, se não pagar, a energia corta. A água é um Deus nos acuda. Isso, durante a pandemia, o governador chegou a falar que aquelas pessoas de baixa renda poderiam ficar sem pagar água durante aquele período. E aí algumas pessoas que não são de baixa renda, elas entenderam que aquilo também se aplicava a elas. Entendeu? Então, nós temos uma inadimplência gigantesca. Se hoje o Saneacre, né, que a gente mistura e muitas vezes fala DEPASA são tantos anos, né? Mais de 10 anos falando DEPASA, e você tem dificuldade, né, em internalizar, né, essa situação dessa nomenclatura. Então, se as pessoas hoje pagassem suas faturas bem direitinho, né, as suas contas de água, como a gente chama, o Saneacre, ele seria um órgão autossuficiente. Lógico que isso é utopia, você imaginar que você vai conseguir 100% disso. Mas pelo menos, se nós recebêssemos tipo 75% desse valor que é faturado, nós conseguiríamos fazer muito mais investimentos nessa área. Hoje depende, tudo depende de fonte 100 do Tesouro Estadual. Porque a nossa arrecadação realmente não dá. Para você ter uma ideia, nós recebemos apenas 25% daquilo que nós faturamos. Entendi. Jader, você explicitou muito bem aí as questões do seu trabalho. Agora vamos passar um pouquinho para o lado particular do advogado, do homem que possivelmente será público. Você tem interesse político? Olha, eu já tive, né? Eu lá em Cruzeiro do Sul, tem ainda um grupo, né, que a gente conversa sobre isso. Eu cheguei a ser vereador, ou candidato a vereador, por 24 horas. E houve uma situação à noite que eu me desagradei muito com aquilo. E aí, já no começo da campanha, então, no outro dia eu me dei uma carta ali e desisti. Isso era 2004, né? Tem 18 anos. Eu desisti. Mas aí eu vim para cá, mantive o meu domicílio eleitoral lá em Cruzeiro do Sul, porque é lá que estão as pessoas que eu, né, a maioria das pessoas que eu conheço e que me conhecem, né, de uma vida, certo, imaginando que ali, né, se eu me candidatasse, eu teria, né, uma situação melhor. E isso veio, né, ano após ano. Eu lembro sempre que tinha uma figura lá muito conhecida e muito respeitada em Cruzeiro do Sul, o Edson Sidou, falecido há 2 anos, e ele dizia: olha, eu nunca fiz campanha.
se você se candidatar, eu vou fazer campanha para você na rua. E eu sempre em casa disse, então eu não vou, estou eleito. Mas aí eu fui me decepcionando muito com a política em si, né? Por muitas coisas que foi acontecendo. E aí quando eu transferi o meu domicílio eleitoral para cá, eu escrevi um texto sobre isso, né? Que naquele momento eu estava desistindo daquilo que eu sonhei por um tempo, que era me candidatar a um cargo político. Agora, não sei, é difícil, né? Você dizer dessa água não beberei quando se trata de algo assim que você queria, e uma coisa que eu gosto. Eu só não participo da política em si, né, como candidato, mas eu sempre gostei eu escolho os meus candidatos, né? Inclusive você é muito ativo nas redes sociais, você tem uns posicionamentos muito firmes, né? Tem. Centrados. Eu escrevo ali aquilo que eu sinto, não é nem que eu penso, é o que eu sinto, né? Isso às vezes é ruim, porque se eu pensasse um pouquinho, talvez não postasse o que eu sinto. Certo. Mas eu posto as minhas coisas ali, né? As pessoas me chamam de bolsominion, e não sei o que, outros de gado, né? Certo. Mas você pode não acreditar, mas eu fui convencido a votar no Bolsonaro. Faltava um mês para a eleição, há 4 anos. Certo. Faltava um mês, né? Eu tinha... Foi a minha filha, naquele momento, que agora já está rebelde contra o Bolsonaro. A minha filha, uma namorada que eu tinha que ficava, né? Tem que botar Bolsonaro. E eu tinha meu candidato, que nem de perto era o do Lula. Mas depois eu vi que a arma que eu tinha ali era o Bolsonaro, né? Eu tenho minhas críticas sobre ele, mas no momento que nós vivemos, ímpar, diga-se de passagem, né? Tem coisas que têm acontecido esses tempos aí, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Não precisa você ser advogado para você ver que ali tem coisas assim gritantes, absurdas. Então, eu vejo às vezes colegas por uma situação puramente política e por ser anti-bolsonarista, ser anti-Bolsonaro, ele quer concordar com algumas situações que são feitas ali. Para só citar a questão do Daniel Silveira, meu amigo, o cara recebeu uma afronta, uma ameaça. Aí ele, que sofreu, ele instaurou um processo, ele investigou o processo, ele julgou o processo e com uma pena absolutamente desproporcional. Então, assim, isso é só um exemplo que nós temos. Então, assim, o Bolsonaro é minha Magnum 44 para atirar para todo lado ainda contra essa situação que nós vivemos. Não é um político específico, é a situação que nós vivemos hoje. Então, assim, aqui, né, nós temos uma situação ainda muito, muito indefinida, né? O que nós temos hoje é um candidato a governador, meu candidato, o Gladys Cameli. Mas por enquanto é só isso que tem se definido. Então é muito difícil você opinar sobre qualquer outra situação. Eu ia falar dessas figuras, porque agora nós já estamos chegando quase ao final, né? E nós vamos chegar nesse momento agora que eu vou falar o nome de uma pessoa, de um político, uma figura pública, e você vai dar uma definição. Eu peço que seja a mais sucinta possível, né? Como você citou o Bolsonaro e o Gladys agora há pouco, eu vou deixar isso para depois, né? Então me diga o que é que você pensa, o que é que você acha. Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é um ser humano indecente. É a palavra que eu queria, é a melhor coisa que eu tenho para dizer. Sérgio Petecão. Petecão não tenho. O que eu vejo, eu considero o senador Petecão assim, uma figura muito folclórica, né? Mas assim, eu não tenho que falar do Sérgio Petecão, nem de positivo e nem de negativo. Para mim
uma pessoa que foi crescendo, né, por conta da sua simplicidade, né, e até chegar agora nessa situação de querer ser também governador, né, a gente ouve falar, mas eu acho que isso aí é só um desejo mesmo, isso não se concretiza não. É, não vai, não prospera, como diz o direito. Márcio Bittar. O senador Márcio Bittar, qualquer um que fale de política, tem que tirar o chapéu para ele. Certo. Você imagina uma pessoa que, quando deputado federal, ele foi o primeiro secretário da Câmara. Um acriano foi o primeiro secretário da Câmara. Depois, como senador, relator do orçamento da União. De novo, um acriano. Então, meu amigo, para o cara conseguir, em situações distintas, em grau distinto da política, onde ele esteve ou onde está, ele se destacar naquele meio ali de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, os pernambucanos ali que são também muito fortes, é preciso o cara ter um jogo de cintura ímpar e ter uma circulação nesse meio fora do esquadro. Então, ele é uma pessoa que eu já dei para o senador Márcio Bittar, eu tiro o chapéu. Bem sucinto. Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um cara, né, muito doido. Ele faz umas coisas assim, ele faz umas coisas que as pessoas enlouquecem, né? Enlouquecem. Ele é aquele meninão que, tipo assim, se você pisar ali fora, você vai levar uma palmada. Quando você fica aquele menino aí vai lá fora, coloca o pé assim e dá suja, só para vir para dentro, para ver se alguém... E isso tem estragado muitas das coisas boas que o Bolsonaro fez durante esse período, né? Essa questão essa coisa dele de peitar todo mundo, né? Quem está numa situação daquela ali, eu entendo que tem que ser mais maleável, senão deveria respirar mais. Senão não governa. Eu posso ser aquilo que ele é, eu posso, mas ele não. Ele é o presidente da República. Eu vou fazer uma analogia no comentário que tu fez dele. Louco. Noé era louco. Ele se salvou. Fazendo essa situação que você coloca assim, para mim, nesse barco que nós estamos, foi a sua alusão aí a Noé, eu considero ele hoje como o nosso Noé. A gente não pode desapegar hoje do Bolsonaro, né? Não pode. Eu acho que esse país, ele vai ficar, pessoas como eu vou ter dificuldade de andar na rua. É assim que eu penso, se ele perder essa eleição. Gladys Camiri, é verdade que você é amigo do Gladys desde a época do Cruzeiro? Depois do Gladys desde 90, mas em 91 eu namorava uma menina lá e eu ia para o colégio buscá-la e ele saía, né? Acabava a aula ali, enquanto eu esperava a menina, ele ficava lá. Ele saía, ele cumprimentava, né? Aquelas perninhas dele assim para fora, gordinho. Cumprimentava todos os meninos ali da porta da escola. Isso ele fazia isso quase todo dia. Era um negócio assim, que quando eu lembro e vejo ele, tem gente que vê o Gladys hoje nesse negócio, abraçando as pessoas, não sei o quê. É política, eu já vi alguém falar, é política, isso é demagogia. Mas tu acha que já era uma veia política? Rapaz, se ele não pensava, eu acho que não, porque ali eu acho que ele tinha uns, deixa eu ver, 30, ele tinha uns 13 anos, 14 anos. Então, essa situação, assim como da aviação, né, que ele também ia lá para o aeroporto só para entrar lá dentro dos aviões, cargueiro principalmente. Às vezes o cara trazia ele aqui para Rio Branco e levava de volta, quando era aqueles voos vinda e volta. Era outra paixão também que ele tinha já nessa época, que era a aviação. Mas o Gladys, ele sempre foi uma pessoa absolutamente popular, né? Não é um negócio que a política
fez com que ele fosse assim. Ele já era assim, por conta dessa empatia que as pessoas têm com ele, que ele foi sendo esse fenômeno aí nas eleições, sempre que se candidatou. Você vê hoje, né, briga, todo mundo, não sei o que, vou votar, vamos criando grupos aqui, outros grupos ali, e aí faz uma enquete ou faz uma pesquisa, e vai estar lá. Por quê? Porque ele consegue pensar em relação às pessoas como um ser humano, sempre. Né? Ele não é político, assim, ele é pessoa. E aí ele vê lá um negócio daquele, ele realmente para. Isso o tio dele fazia. Lembra uma situação que ele teve agora esses dias aí envolvido num acidente, não ele envolvido num acidente, mas ele parou lá num acidente que tinha acontecido. Sim. E o tio dele, certa vez, quem se envolveu foi o primo do lá, quando sofreu um acidente lá em Cruzeiro do Sul, e o pai dele foi lá, chegou lá, aí estava lá a moto toda arrebentada do cara, e ele foi, chamou o cara da caminhonete, pega a moto, leve lá pro eu quero a moto dele. Não, vai pegar uma moto nova lá na Juruá Motos, né, que sei lá. E pegou, tem uma moto novinha lá pro cara que participou daquele acidente. Então, eles sempre viram uma situação daquilo que as pessoas pensam. Parece que eles pensam mais, né, como pessoa do que como político. Acho que é por isso que eles conseguiram, no caso, o tio dele, né, o senhor Rei, e ele, alcançar assim, esse grupo de pessoas que o vê assim como se ele se candidatar 10 vezes, vai votar nele 10 vezes, independente do que um diga, do que o outro, né? Independente de quem esteja lá como adversário. Um livro. Se Houver Amanhã. Do autor que você gosta? Sidney Sheldon. Deus. Eu, né, desde 87, eu sou crente batista, né, e vivi a minha vida toda, né, principalmente porque eu morei um tempo na casa do pastor da igreja, né, então, mas alguém pode dizer, você era lá na igreja porque morava com o pastor. Não, nós fomos morar com o pastor porque a gente já era, né, crente praticante. Eu tenho estado, né, aqui em Rio Branco, um tanto distante da igreja em si, daquela frequência de 3, 4 cultos semanais como era em Cruzeiro do Sul. Eu tenho muita saudade da minha igreja. A primeira igreja batista para mim é a igreja, entendeu? Então, depois que eu vim para Rio Branco, eu nunca consegui me firmar especificamente. Talvez seja desculpa, né, para não congregar, né, crente de meia, como eu digo, sempre arrumo muita desculpa, mas quando eu vou para Cruzeiro do Sul, aí se eu ficar lá uma semana, eu vou os cultos todos da semana, de quarta, de sexta, de domingo, é sempre um prazer. Mas Deus é a referência, né, de quem, do cristão verdadeiro. Eu que conheço a Bíblia, assim, eu não posso dizer que eu fiz algo da minha vida porque eu não conhecia, eu não sabia, como dizia meu tio, eu não sabia que era pecado. Eu sou consciente, né, de qualquer coisa que eu faço, e inclusive eu sei o resultado, né, de alguma dessas ações. Às vezes tem coisa que já me aconteceu e eu, aquela burdoada, e o Senhor, muito obrigado, eu entendi perfeitamente. É muito bom isso aí. Jader, Maia, queria agradecer. Foi um bate-papo muito proveitoso, mas ainda tem tempo de você deixar um recado aí para os acrianos, do fundo do seu coração, para que a gente possa encerrar o nosso podcast com você. É um prazer grande ter estado aqui nesta noite. Eu gosto muito de falar, né, das coisas que aconteceram na minha vida. Desde lá, quando eu vim daquele meio da mata,
até postei esse dia, não sabia se aquilo tinha sido bom ou ruim, né? Porque às vezes você está lá hoje em dia, lá no meio da mata, às vezes a pessoa tem uma qualidade de vida melhor que a nossa. Certo. Mas eu sou uma pessoa muito feliz com o que eu consegui fazer da minha vida, né? Eu, se dissesse, ah, tá bom, não, lógico que a gente tem sonhos, tem planos, né, para o futuro, mas hoje eu já consigo agradecer. Eu vi esses dias uma coisa muito bacana, o Gustavo Lima dizendo que perguntaram alguma coisa para ele e disse, isso aqui foi um milagre. Eu não posso fazer nada, dizer nada, é só agradecer a Deus, porque a minha vida é um milagre. Então, assim, eu lembrando, né, de quando a gente veio lá daquele riozão lá em cima, e quero aqui fazer uma observação, que tem uma senhora que ela sempre coloca essa situação de ter morado no interior, no Seringal, e etc., depois de ter sido ocupado um cargo político. Eu não vou falar o nome porque eu já passei uma semana aí num site famoso aí, porque eu fiz um elogio dela, pouco recomendável. Mas ela sempre, ela fala muito, né, assim, num tom de coitadismo. Eu não, eu agradeço muito assim, a vida que eu tive lá. Eu tenho muita saudade quando eu era moleque. E tudo que foi acontecendo na minha vida, de lá pra cá. Lógico, nós tivemos cada bordoada que você disse, agora não levanto. E aí daqui a pouco você levanta, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta bem por cima, que é interessante. Então, eu estar hoje aqui conversando com você, falando disso aqui, é um prazer muito grande. Vamos lá, vamos tocando o nosso barco, navegando, e existem muitos portos ainda que a gente vai ali encostar, como a gente diz lá no interior, encosta aqui. Mas o bom é a gente saber que tem um rio aí para continuar navegando. Piada, só me cabe aqui agradecer a sua presença aqui, foi um momento muito prazeroso. E você gostou? A ideia é essa. Muito obrigado.